Olá, falando hoje de pessoas reativas. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que quando você fala alguma coisa, de imediato ela já te responde e normalmente com agressividade. A pessoa responde de uma forma ofensiva, em várias situações. Então, por exemplo, imagine uma situação onde você vai, às vezes, questionar alguma coisa, que seja um questionamento construtivo, mas a pessoa não aceita nada, ela já está fechada ali. E qualquer coisa que você vai falar, ela entende, né? Para ela aquilo é como se fosse uma agressão. E ela te responde de uma forma extremamente reativa. E claro, normalmente te atacando, né? Tentando até te gerar medo, né? Aquela forma dura, um jeito todo grosso de ser com o outro, de falar. Por quê? Para manter o outro distante. No fundo, a pessoa é extremamente insegura e com medo que o outro veja essa insegurança, então ela se torna uma pessoa muito reativa, né? Brava, tudo responde, tudo já te agride, já te ameaça, já tenta te humilhar, enfim, para manter as pessoas afastadas. Então, assim, para nem chegar muito perto, vai gerando medo, né? Inclusive, eu tenho um exemplo interessante. Uma vez uma pessoa que trabalhava comigo, e eu falei assim para essa pessoa, tinha acontecido uma situação lá com a secretária, e eu falei assim, dá uma avaliada na sua relação com a secretária, porque ela tá ficando com medo de você. Mas assim, eu mal terminei de falar, a pessoa, que tem que ter medo mesmo, é isso aí, eu quero que ela tenha medo de mim, que as pessoas têm que ter medo. Mas assim, num desespero, né? Uma coisa extremamente reativa, né? Insegura. Ok, então fique, né? Eu dei a dica, claro, para a pessoa refletir. É claro que também quando eu falo não é para impor, você tem que fazer isso. Não, eu coloquei o que eu estava observando. Se aquilo serviu, ok, se não serviu, que jogue fora. Mas a pessoa vem de uma forma muito reativa, né? Vem agressiva, né? Até veio comigo toda agressiva, porque a secretária tinha que ter medo mesmo, que é assim, porque se não tiver medo vai acontecer isso, vai acontecer... ao nível de insegurança. Então assim, as pessoas têm que ter medo, né, dessa pessoa para que tenham respeito. Então vai associando respeito com medo, né? Vai saindo de um lugar de autoridade para um autoritarismo. Então através do medo eu consigo respeito. E é claro, isso é tudo falso, né? Em que está relacionado isso? Isso está relacionado a uma autoestima lá para baixo, né? Então assim, é uma pessoa com problemas emocionais, né? Carências, que claro, isso vem lá da infância, vem da história e não foram elaboradas, né? A pessoa ainda não está olhando para isso. Até quando se faz isso, também não se julga. Nossa, essa pessoa é assim, olha, a pessoa é mal educada, é isso. A pessoa está fazendo isso, ela nem se percebe. Olha isso, ela não se percebe. Esse movimento, ele é inconsciente. Então a pessoa age dessa forma. Aquilo para ela já é o natural. Ela precisa disso. Ou seja, foi a ferramenta que ela aprendeu lá atrás, por todos os traumas, todas as dinâmicas que ela passou, e aprendeu a lidar com isso. Foi uma defesa, que pode ser que em alguns momentos isso tenha servido. E aí não cai a ficha, né? Porque nesse lugar a pessoa só vai perceber isso num trabalho terapêutico, né? Numa constelação familiar, enfim, quando a pessoa vai investir nela, quando ela vai se autoconhecer, que aliás esse é um caminho que eu recomendo para todo mundo, né? Se conheça, né? Se descubra, saiba realmente quem é você, conheça a sua história, né? Isso dá um fortalecimento imenso, né? Faça meditação, né? Cuide da tua saúde, cuide do teu corpo, se valorize. Até eu falo muito assim, que se conhecer, investir em você, não é gasto, né? É realmente um investimento, é quando eu estou investindo, porque eu vou me fortalecer e com isso eu tenho ganhos, eu vou crescer na vida, não só profissionalmente, como pessoalmente também. Então, voltando, as pessoas quando elas agem de forma extremamente reativa, né, grosseiras, qualquer coisinha que você fala, as pessoas ficam até, não, cuidado, não fala nada, porque se falar, sabe, qualquer coisinha que fala, a pessoa já vem com aquele monte de pedras na mão. E as pessoas fazem isso pelo fato dessa insegurança, porque elas não estão nem olhando para isso. Imagina, se ela não percebe quando que ela vai perceber o outro? Então é claro, esse é um lugar onde as pessoas se tornam egoístas, porque ela passa a olhar apenas para a necessidade dela e não do outro. Ela não se percebe. Se ela não se percebe,
como que ela vai perceber o outro? E esse movimento, claro, inconsciente. Se você for falar, não, eu percebo, eu vejo, mas você percebe, vê isso nas atitudes, né? E vê quanto você não está sendo percebido naquele relacionamento, ou as pessoas em volta, enfim. Então a pessoa se torna reativa, se protege, e no fundo, por trás dessa reatividade, tem um medo imenso, mas muito medo. E quando esse medo está, né, quando essa insegurança está ameaçada, e se essa pessoa, se a reatividade não funcionar, a tendência dessa pessoa é se isolar. Então ela vai buscar um isolamento. Por quê? Porque é um medo de descobrirem, de olharem para a insegurança. Então ela se protege, é melhor ficar de longe, né? E melhor que as pessoas fiquem afastadas. Ela se protege e fica naquela caixa dela, toda protegida. Pronto, ali é um lugar seguro, né? E vai fazer contato com pessoas onde ela sabe que não tem ameaça. Infelizmente, é claro, isso é uma prisão, né? Uma prisão emocional, que é saudável poder olhar para isso. Ah, isso tem cura, Renato? Claro que tem, né? Mas a pessoa precisa querer olhar, né? Sair desse lugar, aprender a ouvir. Gente, quantas pessoas não conseguem ouvir, né? Muitas pessoas, elas falam demais e não escutam. Aliás, por que as pessoas falam demais? Justamente para não ouvir. Sabe aquela pessoa, você começa a falar, aí a pessoa começa a falar por cima e vai falando, enfim. Ou tem algumas pessoas que te fazem uma pergunta, e quando você começa a responder a pergunta, a pessoa ela mesma já vai falando por cima e responde. Enfim, no final ela não está nem te ouvindo. Ela está no mundo dela, no mundo interno dela, e ela vai falando, vai expressando, e vai atropelando, né, as palavras. Mas é uma dificuldade de ouvir, né? Como é parar, olhar, né? Quantas pessoas não falam nem olhando. Aliás, normalmente, né, pessoas muito reativas, elas têm o costume, se você perceber, ela vê que ela não te olha no olho, né? Elas falam e já desviam o olhar. Por quê? Pelo medo, pela insegurança. Então, ao mesmo tempo que ela vem de uma forma muito forte, né, parece que não, eu faço, aconteço, mas ela não mantém o olhar, né? Não, é diferente você falar de uma forma tranquila, olhando para a pessoa, né? Olhando no olho da pessoa e mantendo o olhar, principalmente depois que fala, né? Mantém a conexão. Então isso tem que ter o quê? Pés no chão, né? Sentir bem as pernas, sentir os pés no chão, estar em ground, né? Como a gente diz na terapia corporal, eu estar em contato com a realidade, contato no chão. E aí eu não preciso projetar as minhas neuroses, as minhas carências no outro. Se eu passei por ameaças, né? Se eu tive problemas emocionais, quando eu digo ameaças, às vezes são coisas sutis que para a criança aquilo significa muito. Então é claro, eu preciso me armar todo. É como se eu tivesse com um monte de armamento em volta de mim, e qualquer um que chega perto fala alguma coisa, eu já aponto a arma, aquela coisa fica, né, tudo explode, né? E aí é claro, pessoas assim, né, nesse nível, como é que vai ser o coração dessa pessoa? Vai estar a 1000, né? Então claro que pessoas que vão ter tendência, né, a ter problemas de coração, a pressão é uma tendência a ser altíssima, não relaxa. Como é que vai relaxar, gente? A pessoa não relaxa. Vocês imaginam uma pessoa dessa se entregando? Como assim entregar? Sabe, deita, respira, se entrega. A pessoa tem que estar armada o tempo todo, né? Parece que o mundo é uma ameaça. Se o mundo é uma ameaça, eu tenho que me defender, eu não posso nem dormir. Então, claro, problemas de insônia são comuns, dores, né? Muita dor nas costas, dificuldade para emagrecer muitas vezes, porque eu tenho que conter, eu tenho que segurar, né? Eu seguro, não posso soltar nada, sabe? Um corpo extremamente rígido, duro. Enfim, é saudável quando a pessoa começa a se libertar disso e tem saída, né? Vai se cuidar, né? Vai olhar para você, vai se autoconhecer, se permita, saber que como adulto você tem outros recursos. Não precisa usar a mesma defesa que aprendeu na infância e repetir essa história. Aliás, o Lowen, que é o criador da análise bioenergética, que é uma das linhas de psicoterapia corporal na qual eu trabalho, ele fala muito isso. Ele fala, as defesas que nós aprendemos na infância são fundamentais naquela época. Nós precisamos, porque a gente não tinha outro recurso. Só tinha aquele, o recurso que a gente tinha. Então eu não tinha outro recurso, ok, eu tenho que usar esse recurso. Né? Como você está num lugar totalmente aberto, está uma chuva imensa e você só tem um guarda-chuva para se proteger. Você vai usar o guarda-chuva, não tem outro recurso, né? Você não tem, peraí, uma casa que eu posso entrar, eu posso ficar nessa cabana ou entrar dentro de um carro. Não, você só tem um guarda-chuva, então você vai usar.
O problema é, imagina depois, né, fazendo uma analogia aí, você está dentro de uma casa, né, toda fechada, e está chovendo, e você pega o guarda-chuva e abre o guarda-chuva. Gente, não precisa mais. Aqui não vai chover. Não, mas eu tenho que pegar o guarda-chuva. É assim, né? Fazendo analogia, é esse o movimento. Ok? Esse é o meu recado de hoje e até um próximo vídeo.